Bom dia, Fifi! Bom dia! Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Rio Dulce, na Guatemala. Ontem fizemos aí... rodamos bastante, né? A gente pegou a estrada, estávamos em Honduras. Nos despedimos dos nossos amigos, que passamos aí uma temporada de viagem juntos, conhecendo Honduras, que foi um país que nos apaixonou, que nos apresentou um Caribe sensacional, uma natureza exuberante, rios, montanhas, lagos. Foi um país incrível de conhecer, mas ontem mesmo já fizemos a fronteira e entramos aqui na Guatemala. Chegamos já quase à noite, dormimos num posto de gasolina. E hoje, meus amigos, a gente tá aqui pensando o que vai fazer. Acho que vamos conhecer um pouquinho dessa cidade que é bonitinha, Rio Dulce, e depois vamos começar nossa viagem já aqui, avançando pelas estradas da Guatemala. Nossa, o sol abre e fica rachando. Meus amigos, abriu o sol aqui, são 8h30 da manhã e botamos o nosso termômetro, esse aqui fora, pra ver como que tá a temperatura. 41 graus tá marcando, 8h30 da manhã, 41 graus. Primeiro passo do dia, encher nossa caixa de água. Tudo pronto por aqui, já estamos arrumadinhos e é pro outro lado, amorzinho. Ah, é? É. Opa. É, o Anderson já tá saindo pro lado errado. Vou dar a volta. Nós estamos com o tanque cheio, então não vamos abastecer aqui no posto. Porém, também pagamos ontem à noite 20 quetzales para segurança pra gente poder ficar aqui. Então tá tudo bem tranquilo. E agora vamos então finalmente explorar o Rio Dulce, né? O tal do Rio Dulce aqui da cidade de Rio Dulce e entender por que a cidade tem esse nome também. Então vamos embora. Efetivamente entrando na cidade de Rio Dulce e a primeira impressão, a primeira coisa que a gente nota é caos, assim, é uma cidade um pouco levemente caótica, passa bastante caminhão, a gente consegue ver que não tem muita calçada para os pedestres caminharem, então os pedestres ficam meio que desviando entre os carros, bastante barulho, buzina, apito, nossa, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que já dá um contraste muito grande com a parte ali do rio que a gente acabou de cruzar, que era super tranquilo, com muita natureza, muito bonito e cheio assim com os barquinhos, os veleiros que ficam ali. Então, nossa, primeira impressão, contraste e puro caos. Puro caos, aqui passa caminhão, passa tudo por aqui, não tem nenhum desvio. Então é uma rua bem estreita, as lojas colocam as coisas na frente, não tem calçada. É uma loucura esse lugar.
e muito contrastante com o motivo do qual muitos estrangeiros vêm morar aqui, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Muitos deles procuram o Rio Dulce para morar e nós vamos ver por quê. Não é por conta dessa parte da cidade aqui não. Coisa que me surpreende muito na Guatemala é esse contraste que tem entre a exuberância da natureza e o caos urbano das cidades. É uma loucura, sempre assim, a parte da cidade, caos, uma loucura. E quando você chega aqui mais para as margens da cidade, natureza abundante e uma tranquilidade. E aqui estamos quase chegando em um castelo que a gente quer conhecer, porque aqui em Rio Dulce também fica o Lago Izabal, que é o maior lago da Guatemala. E muito curioso porque nós achávamos que o Atitlán era o maior lago da Guatemala, que nós passamos quando estávamos lá nas montanhas guatemaltecas, ou a montanha dos Chapines, como são conhecidos aqui os guatemaltecos. Mas é isso, vamos ali conhecer o Lago Izabal e também o Rio Dulce. E depois de procurar um pouquinho, conseguimos uma vaga para estacionar por 20 quetzales, né, fi? E vamos lá conhecer o Castelo de San Felipe. Partiu! Vamos, Fifi! Corre, Fifi! Olá, buenos dias. De Brasil. Aí está. Está bem. Muchas Gracias. Outra coisa surpreendente é que nós saímos de 41 graus que estava na parte urbana, chegamos aqui menos de 5 quilômetros, tudo arborizado, tá 27 graus, super fresco, super tranquilo de caminhar. Como as árvores mudam completamente a temperatura dos lugares, que incrível! Bora ali conhecer esse castelo. Vamos, Fifi! Corre, Fifi! Aí a gente tá aqui caminhando em direção ao castelo que fica pra lá e no meio tem um cemitério. A gente tá passando aqui no meio da rua e tem um cemitério que eu acho que é novo. Isso aqui não é nada antigo não, amor. Parece, ó, 2008, 2017, é um cemitério da comunidade. Bem novo mesmo. E ele é colorido da mesma forma que o cemitério que nós visitamos lá em Titicastenango. É verdade. Lá naquele cemitério super colorido, onde cada cor que se pinta os túmulos significa, tem alguma simbologia, representa algum desejo dos familiares em relação à pessoa falecida. Essa é uma cultura muito forte, presente entre os maias, né? Porque toda essa região aqui da Guatemala, ela é uma região maia. Então, agora a gente recomeça a ter esse contato cada vez mais forte, cada vez mais presente com o mundo, com as crenças, com o universo maia. Nossa, amor, e é enorme, ó. Vem desde lá, passando por aqui. Nossa, é muito grande mesmo! E o engraçado é que esse aqui é um ponto super turístico de Rio Dulce. Eu acho que é o lugar mais famoso que tem aqui. E pra chegar, passa pelo meio de um cemitério. O rolê é meio mórbido também. Nada! Rolê mórbido, hein, Fifi? Era um rolê no cemitério. E eu achava que a gente ia chegar e já ia até o castelo, e aí ia ser só o castelo. Mas na verdade tem um parque bem grande aqui antes de chegarmos no castelo. Tem várias lojas, tem piscina, restaurante e acesso tanto ao lago quanto ao rio para poder dar um mergulho. Então, nossa, já a primeira impressão eu tô bem surpresa, porque o espaço aqui é bem grande, bem maior do que eu imaginava. E aqui atrás da gente está o Castelo de San Felipe, que a primeira impressão que a gente tem é que ele tem efetivamente essa estruturinha de castelo, igual o castelinho de filme. Então eu quero lá conhecer para ver como que ele é por dentro. E esse castelo ele foi construído pelos espanhóis, isso porque os espanhóis guardavam o seu ouro aqui no Lago Izabal, que é
esse lago que está no lado direito. O castelo, ele divide exatamente o lago que está para cá do Rio Dulce. Então aqui já começa o Rio Dulce e esse rio se conecta até o Mar do Caribe, e aqui é o Lago Izabal, onde os espanhóis guardavam os seus tesouros. E por que eles construíram um castelo logo aqui na emenda do lago com o rio? Justamente para proteger os seus tesouros, porque afinal o castelo era uma fortificação armada, e assim que os piratas, que os invasores tentassem adentrar no canal, pá, o castelo já estava ali protegendo tudo. Uma coisa que me chama a atenção já entrando aqui no castelo é essa entrada dele, que tem isso e uma entradinha bem estreita igual de filmes, né? Até porque se eles fossem atacados por terra, eles teriam que passar aqui por essa parte mais estreita e é mais fácil de se defender. Só que nos filmes tem jacaré, não tem? Sempre tem, mas quem disse que aqui não tem também? Nos filmes os castelos são maiores e aí tem jacaré. Nos desenhos também, né? Nos desenhos, especialmente nos desenhos. E essa parte aqui, ó, da porta também, que quando eles são atacados, ó, eles levantam e aí, pá, fechar portões! Olá, buenos dias. ¿Vos hablan español? Sim. Muchas gracias. E já assinamos aqui um papel para mostrar que somos do Brasil, de registro, e vamos começar aqui o rolê. E que estreitinha que já é a passagem, né? Quase que eu toco aqui, ó, para passar pela porta. Acredito eu, minha teoria é que ele é dessa forma justamente para dificultar os combates, né? Imagina se alguém acessasse, você não ia deixar um corredor grandão pra galera ir correndo. Você deixa tudo bem estreitinho você fica já aqui, ó, esperando só eles chegarem. Agora tu imagina os piratas do Caribe invadindo aqui, ó, atrás do tesouro. Uau, que lindo esse lugar. Era o pátio principal. A despensa, onde provavelmente naquela época eles guardavam alimentos, armas, munições e tudo. E aqui os dormitórios. Engraçado é que todas as entradas dos cômodos eram nesse formato redondo, né? Uhum. Ó, aqui a igreja, capilha. La capilla. Um confessionário. Imagina quantos pecados foram confessionados aqui. Olha, tá bem escuro aqui, hein? Ai, que medo. Vou colocar uma luz aqui pra gente. Caraca, é um túnel? É um túnel. Ó, é a prisão. Aqui provavelmente é onde os capturados ficavam. E é incrível como eles deixaram da forma que era. Tá completamente escuro aqui. A gente tá iluminando só com um flash. Totalmente escuro, e a única entrada de luz que tem é dessa portinha aqui. Então os prisioneiros provavelmente ficavam aqui nesse lugar que tá bem úmido. Assim, dá pra sentir a umidade, dá pra ver, ó, que a parede tá até meio úmida e tem som de morcego aqui dentro. Deve ter morcego em algum lugar aí. E olha só, exatamente também é muito referência de filme, né? Não tem como a gente não lembrar de todas as coisas que a gente assistia e tudo mais, porque assim é exatamente como a gente vê também as prisões nos filmes, né? Geralmente tinha algum negócio para eles ficarem presos com algemas e o espaço deles era aqui, então é um lugar extremamente úmido, abafado, escuro, então com certeza quem ficava preso ficava desnutrido e ficava muito doente. E aqui, se é um castelo de defesa, é um lugar que não pode faltar, né? Os canhões.
tinham 19 canhões esse aqui no forte do Castelo de San Felipe. Imagine, né? Isso aqui apontado ali, os piratas chegando, os caras disparando, cabrão. Como é que eles disparavam isso aqui, amor? Eu não sei. Eu sei que botava pólvora, mas aqui tá fechado. Não sei. Se era por cima, tinha alguma conexão. Eu sei que botava pólvora, botava fogo e bum. Louco é, veja o estado que tá esse aqui e o estado que tá esse canhão aqui. Provavelmente esse aqui deve ser muito mais antigo, né? Ou Olha, já deve ter sofrido algumas escoriações, né? tá cheio de cratera. Uhum. Parece a lua. E aqui do lado de onde ficam os canhões tem essa torre, que é uma torre muito importante, que é onde eles ficavam avistando se tinham piratas vindo ou não. Dá pra subir? Dá. Ai, dá pra subir na torre, que legal. Pensei que não dava. Da hora, né? Tem acesso a todas as partes do castelo. Todas mesmo. Nossa, tudo muito conservado também. É, certamente essa estrutura aqui não é mais original. As madeiras estão super novas. Uhum. E olha, aqui a gente tem visão pra todos os cantos, ó. Rio. Desse lado começa a intersecção do rio com o lago. Pra esse lado, o lago. E pra cá, Pra cá, o castelo. visão completa pra se ter total controle do que tá rolando. E agora vamos conhecer a área aqui que a gente pode entrar no lago. Olha que gostoso esse lugar. Nossa, embaixo das árvores, sombrinha. Tem umas redes ali, tem umas casinhas também pra ficar. Vamos, Vivi! E vamos entrar aqui no lago e ver se é bom. Quentinho? Hã? Quentinho? Quentinho, aham. Passou uns barcos ali agora, deu uma mexida no lago. A única coisa bem difícil do lago aqui é que o chão ele é completamente de pedras. Já faz tempo que vocês nos dizem aqui, muita gente já comentou e a gente tem que fazer isso, que é comprar aquelas sapatilhas de borracha para entrar assim nesses terrenos para não machucar o pé, porque olha a quantidade de pedra que tem aqui, é uma coisa de louco. Ó, os barcos passam ali, mas aqui ó, tem tipo umas boias amarelas que demarcam a área de banho que a gente pode ficar. Então nessa zona aqui é bem seguro porque não passam barcos, ó. A água é bem quentinha, nossa. E uma coisa que eu tava me perguntando é por que se chama Rio Dulce, se tem conexão com o mar. Mas se você provar a água aí, meu amor, prova a água aí. Prova a água aí, velho. Se você provar a água é doce. É doce? É, ó. É doce. Esse lago é um lago de água doce e aí o Rio Doce, Rio Dulce, é Rio Doce. Se chama Rio Doce porque a água de Rio Doce, com certeza, em algum momento ela entra no mar e faz a transição entre o mar e o rio. Mas aqui a água é doce, por isso que se chama Rio Dulce. Rio Dulce, faz todo sentido. E é bom que a gente já garantiu o banho do dia. Já garantiu um banho do De dia água pra doce. pegar a estrada hoje. Daqui a pouco a gente vai pegar a estrada. Vamos curtir um pouquinho aqui. Você quer vir? Vinha! Vem aqui! Vem nada. Gelada! E já estamos fazendo alguma coisa para comer aqui rapidamente, porque hoje, meus amigos, nós vamos rodar bastante de quilômetros saindo aqui de Rio Dulce até a cidade de Flores. Praticamente vamos atravessar aqui em direção à selva mais densa que existe na Guatemala. E para isso a gente teve que fazer aqui uma comida rápida, mas também de qualidade, porque nos últimos dias nós estávamos com os nossos amigos, a gente se passou um pouquinho aí nas bebidas, né? Se passou. E nada melhor
para fazer algo rápido e com qualidade são essas sopas da Holy Soup. Amigos, a gente tá apaixonado por essas sopas porque elas têm uma qualidade muito boa. São saudáveis demais porque não contém glúten, tem zero sal, zero conservante, zero glutamato, ou seja, são só com ingredientes naturais. Por exemplo, essa aqui, ó, que é uma sopa detox, pra gente dar uma limpada aí no organismo, ó, macarrão sem glúten, quinoa branca, cenoura desidratada, flocos de batata desidratado, espinafre em pó, semente de abóbora torrada, couve desidratada, cebola, alho em pó, gengibre, alho, pimenta. Nossa, tem muita coisa boa aqui. Se vocês quiserem adquirir essas sopinhas aqui, ó, que são super práticas de fazer, a gente faz em 20 minutos com uma panela, rende 4 porções. Basta ir no site da Holy Soup, usa lá o cupom de desconto do Vibe de 2 que dá 15% de desconto. Elas são super econômicas também, vale super o custo-benefício dessas sopinhas. A gente tá muito apaixonado porque é comida rápida de qualidade, né? Apaixonados pelas sopinhas da Holy Soup e tristes porque o estoque que trouxemos no Brasil tá, assim, acabando. Essa é a penúltima? Penúltima, tem só mais uma. Nossa, que cheirosa. Cheirosa mesmo, essa sopa é muito cheirosa. Sopinha pronta por aqui e vejam como fica bonita essa sopa. Olha. ¿Está listo? Vaya bien, Gracias. Gracias, Buenas. senhor. Buenas. E já na saideira do nosso rolê. Olha, fiscalização aqui na região da Guatemala é pesada, hein? Essa região aqui é uma região que passam muitos refugiados aí, vindo desde o Panamá, passando por vários países, aí chega em Honduras e entra aqui por essa região da Guatemala, por isso que tem tanto policial na pista. E é isso aí, meus amigos, vamos sair daqui hoje. Vamos sair daqui de Rio Dulce e em direção a Flores. Temos aí cerca de 200 quilômetros para chegar nessa selva que existe aqui na Guatemala. Vamos embora! Vai, Vanezinho! Nossa senhora, garoinha. Tá garoando. Cabrão. Começou a tempestade aqui. Chuva grossa, né? Grossa demais. Não parece muito, mas tá uns pingos muito grosso. Agora, inclusive, que é a temporada de chuvas aqui na América Central. E como esse clima do mundo tá muito doido, nós pegamos pouquíssima chuva na época de chuva da América Central. Meu Deus. Fecha aí. Olha o tamanho do Olha buraco. o tamanho. Eita. Mas é isso, é bom demais, né? Esse cheirinho de terra molhando que sobe, sensacional. A gente tá com uma saudade imensa de chuva. Deixa chover. Chove que é bom pra todo mundo, é bom pra terra, pros plantadores, pra nós que estamos no calor. Fica fresco, é sensacional. Vambora! Nossa, mas tem uma chuva aleatória. Aleatória. Gente, mas E que ali? estrada é essa? Que estrada horrorosa.
nossa jornada, a chuva deu uma aliviada, isso tá rimando, e agora eu vou falar com a senhora Ana Lara. Ah, não esperava essa rima, né? Ah, o cara aqui é um poeta. Estamos aqui, meus amigos, faltam 81 quilômetros, é uma estrada não muito boa, uma das piores que já pegamos aqui na Guatemala, de vez em quando tem bastante buraco, apesar dessa região que nós estamos passando aqui tá mais de boa. Um fato que chama atenção aqui nessa região é que acabaram as montanhas, completamente plano, uma região também bem campesina, bastante plantação, bastante de gados aí, já vimos bastante caminhão transportando gados. E é isso, falta aqui pelo Google Maps 1 hora e 8 minutos, está marcando chegar lá no final do dia, 5h26, segundo aqui o Google. Vamos ver que horas vão chegar lá e vamos avançar, porque devagar, meus amigos, se vai longe, vai manezinha! E depois de muitas horas de estrada, finalmente chegamos muito bem no nosso destino. Especificamente 6 horas. 6 horas depois chegamos em Flores, uma das cidades mais antigas da Guatemala. E agora o nosso destino, o cantinho onde a gente escolheu para passar essa noite, é em uma ilha que fica aqui. E vamos tentar chegar lá para mostrar, porque eu acho que vai ser um lugar muito bonito e muito especial. Só temos um pequeno problema, eu não fui falar com a polícia, tá ali na frente, porque a estrada para chegar na ilha tá fechada. ¿De Brasil? ¿De Brasil? Sí. Largo viaje. Cama, incorporado, todo. Sí, es una casa rodante. ¿Y está cerrado? Sí, hay manifestación. Energía. Ah. Muy caro, muchos apagones. Ajá. Entonces, bien. aquí adelante, como unos 400 metros, Ajá. hay una gasolinera. Ajá. En esa gasolinera, nomás llegar hacia mano derecha, puede ingresar y llega a la orilla del lago, ahí llega el ferry. Ah, perfeito. Tendo manifestação por conta da questão elétrica, que tá muito caro e tá cheio de apagões aqui, a polícia estava dizendo. Só que ele falou que dá pra chegar com um ferry, que é 20 ou 25 quetzales, tá barato, tá valendo, né? Pra gente chegar lá e ter um lugar pra dormir, porque a gente se planejou pra ir pra lá, né? Bom, tem que colocar o carro assim de ré, igual todo mundo tá. Parece que só passa 4 carros por vez aqui no ferry. Então vamos ter que esperar aqui na fila. Ah, tinha que ter uma aventurinha pra acabar o dia. E acabou de chegar ali. A balsa só cabe em 4 carros. Aqui na fila já tem 4 carros ali, então eles vão na primeira balsa. Vamos ter que esperar eles ir lá, voltar e aí vai na segunda. Quanto mais ou menos que demora? Não sei. Não sabe? Bom, meus amigos, já estamos aqui há 1 hora esperando. Sim! Aham! Largo viaje? 3 años. 3 años. ¿Para dónde vas? Hasta Alaska. ¿Hasta Alaska vas? Sim! Um gosto? Bom, meus amigos, estamos aqui há 1 hora esperando. O problema é que essa balsa não leva só pra ilha que tá aqui na frente, leva pra outros lugares. E essa galera que tá esperando aqui, de gente local, vai pra outros lugares, então não é uma prioridade ir pra ilha. Aí chegou uma balsa nova ali, o cara falou, ó, vai ter que esperar mais meia hora pra vocês conseguirem ir pra ilha. Só que ele já tinha falado isso antes, na outra balsa, então a gente resolveu... Na outra meia hora? Na outra meia hora ele tinha falado isso, então tá meio enrolado aqui, meio confuso, calor, estamos cansados, 6 horas na estrada já. Então vamos pra um outro lugar aqui nessa parte continental mesmo. Vamos achar um lugarzinho aqui pra dormir e descansar,
porque hoje já foi o dia, né? Acabou, né? Acabou. E no próximo vídeo a gente vai explorar um pouco mais aqui dessa região da selva de Petén da Guatemala, que parece ser surreal de incrível. Esperamos que a manifestação já passe pra gente poder ir de Manezinha até lá, mas se não, a gente vai nem que seja a pé, de balsa, a nado, de algum jeito nós vamos para Flores. Sim, nós estamos já exaustos de cansados já do dia de hoje. A gente vai só arrumar as coisas aqui, comer alguma coisa rapidamente, deitar e dormir. É isso que eu quero fazer agora. E por hoje a gente vai se despedindo de mais um dia, de mais um vídeo. Até a próxima, meus amigos. Tchau! Dá tchau, Fifi! Dá tchau, Fifi!